aí, galera da Ministrar, estamos aqui novamente, juntinhos, para fazer a melhor programação para vocês. E hoje eu tenho o imenso prazer de estar ao meu lado o pastor Sérgio, que é o pastor da Batista do Calvário, né, pastor? A paz, é um prazer tê-lo conosco. Graça e paz, o prazer é todo meu de estar aqui. Embora a voz pedia para mim ficar em casa, mas que bom estar aqui. Muito bom tê-lo conosco. E nós vamos estar falando de vários assuntos maravilhosos. E vamos começar falando da sua igreja, pastor. A visão que o senhor tem. A sua igreja, nós sabemos que ela cresceu muito. E hoje nós vamos lá, nós que frequentamos lá, vemos o templo, um templo lindo, maravilhoso. Como que foi a história? A gente falar da igreja é falar de coisas boas. Nada começa grande. O que nasce grande já é monstro, né? Então as coisas começam pequeno e eu lembro no início foi um desafio muito grande quando a gente está iniciando apenas um grupo de 26 pessoas e a gente está num lugarzinho bem pequenininho, né? Um barzinho, uma sala que deveria ter 5 por 6 mais ou menos, e nós quebramos o balcão daquele bar. O dono daquele bar se converteu e ele doou aquele espaço para que ali a gente começasse a congregar. E a gente só tem lembrança boa daquele local onde tudo começou. Que bênção! Então nós vemos que o começo de tudo sempre é do simples, né? E nós sabemos que vocês trabalham de uma forma diferente, uma visão diferente, né? Conta dessa visão para nós. Nós começamos a trabalhar e a gente congregava como qualquer outra igreja, tínhamos os nossos cultos normais, escola bíblica, tínhamos os grupos dentro da igreja e de repente o Senhor nos conduziu a que nós transformássemos a nossa igreja em uma igreja em células. No início foi um desafio muito grande porque eu já havia tentado isso algumas vezes e não havia conseguido, sabe? A gente começava tentando fazer células e de repente virava culto no lar. De repente estava 50 crentes e ninguém de vizinho, ninguém de nada. E a visão de você ter uma célula, a visão de você trabalhar com a igreja em células, é justamente para que cada crente tenha a oportunidade de fazer da sua casa uma igreja, ou pelo menos uma extensão da igreja. Um local onde ele vai convidar os vizinhos para tomar um café junto com ele, para vir compartilhar junto com ele. E naquele compartilhar ali, a gente vai ler a Bíblia, a gente vai ministrar a palavra. E a visão é essa, sabe? É você fazer de cada crente um ministro. Cada crente um pregador, um ganhador de almas e de cada casa uma igreja. Então, esse que é o segredo. Não existe a pessoa infrutífera dentro da igreja. Existe a pessoa que não foi treinada, existe a pessoa que não teve a oportunidade de ser útil ao reino do Senhor. Às vezes a pessoa fala assim, eu não sei falar, mas ele pode abrir a casa dele. E aí, o que a gente faz? A gente pega alguém que gosta de falar e manda para aquela casa. Para ter o acompanhamento junto, Para ter o acompanhamento. Então, nós treinamos líderes, nós formamos líderes. E as casas que são abertas, nós enviamos essas pessoas. Muitas vezes, o próprio anfitrião, o dono da casa, ele é o que ministra. Ele tem a facilidade para ministrar, ele foi chamado para ministrar e ele ministra. E nós não pregamos temas complicados, confusos, nada disso. É aquele arroz com feijão, é a coisa mais simples, embora o feijão está muito simples não, né? Está mais luxuoso, mas é o arroz com feijão. Jesus Cristo salva, cura, transforma. Ele quer fazer parte da nossa vida, Ele quer estar junto conosco, né? Ele não quer ser aquele cara pendurado numa foto na parede, né? Ele, muito menos lá pendurado em um crucifixo lá. Ele não quer ser aquele cara lá, mas Ele quer estar dentro da gente, Ele quer fazer parte da nossa vida. Então, a mensagem ministrada ali é uma mensagem simples, é falar desse amor maravilhoso que tirou Jesus lá do céu, fez com que ele viesse aqui, nascesse numa manjedoura, vivesse como um de nós, né?
passasse as mesmas aflições que nós passamos, vencesse como homem, nos mostrasse o caminho. Então nós falamos desse amor maravilhoso que transformou a minha vida, transformou a sua vida, né, transformou a vida de tantos nós. E nós queremos transmitir isso aos outros, para que não somente nós possamos desfrutar dessa bênção, mas todos os nossos amigos, aqueles que fazem parte do nosso círculo de amizade, também venham conhecer Jesus, esse ser maravilhoso, esse alguém maravilhoso que faz parte da nossa vida. É muito bom, né, que nós podemos ver as células como uma extensão do culto no lar, né? Que é o que nós aprendemos desde criança, que nós somos ensinados a sempre os pais a fazer cultos em casa com seus filhos, né? Só que a célula ela já funciona com uma extensão maior, que você convida seus vizinhos, convida seus amigos, abrange mais a sua família, né? Você não vai limitar apenas a sua família. Vai dividir. Mas você vai abrir esse leque aí, você vai colocar os seus vizinhos, aqueles que trabalham com você. Nós temos pessoas na igreja que foram batizados, né? Hoje fazem parte da igreja, hoje conheceram o amor de Deus e entenderam o plano da salvação, entenderam, sabe, o plano que o Senhor tem para cada um de nós. E eles foram gerados como? Um irmão trabalhava na fábrica e começou a ministrar, começou a falar de Jesus para ele. E de repente falou, olha, vamos lá em casa tomar um café? Nós vamos ter uma reunião lá em casa hoje, a gente vai parar um pouquinho, nós vamos orar, vamos ler a Bíblia e depois nós vamos tomar um café. E é exatamente esse o formato que existe célula. A gente chega, canta um hino, louvando a Deus, as pessoas que estão assentadas ali numa roda assim, né? Cada um se apresenta para que todos se tornem mais conhecidos uns dos outros, né? E depois faz o quê? Lê a Bíblia, alguém vai pegar aquele pedaço que foi lido ali, passar o entendimento que ele teve daquela palavra. E nessa parte o Espírito Santo é especial. Verdade, ele age de forma maravilhosa, sabe? Ele traz o entendimento, ele traz a compreensão, ele traz a revelação da palavra. Porque a Bíblia, ela sem a revelação do Espírito Santo, ela é um livro comum, simplesmente comum. Mas quando a palavra se torna revelada, tem uns termos teológicos, sabe? Se torna rema, mas você fala rema, quase ninguém entende, mas quando a palavra se torna revelada, eu costumo dizer, quando a palavra se torna viva, você está lendo a Bíblia e aquele versículo salta da Bíblia e cola no teu coração, sabe? Verdade. É o Espírito Santo revelando a palavra. E como o Espírito Santo conhece o coração de todos que estão ali, ele vai revelando segundo o entendimento de cada um. E de repente um colega de fábrica se torna seu irmão em Cristo. O seu vizinho torna o seu irmão em Cristo. Através de um café. Através de um cafezinho. Como é bom tomar um café, né? Muito bom, né, pastor? A gente não vive sem um cafezinho, né? Verdade. Literalmente, as almas ganhas numa célula, além de nós usarmos o amor de Deus, a gente usa o anzol lá no estômago. É porque aquela história, né? Principalmente os cristãos. Não bebe, não fuma, mas o que come... Come, que é uma beleza. Que é uma beleza. Então já começa mostrando como nós somos, né? Já começa mostrando que amamos comer. Pastor, outra coisa também. Nas células, eu acho que é muito importante para novos convertidos. Porque também é um momento que eles aprendem muito. Daquele momento de estar mais próximos deles, né? A gente costuma dizer que a célula, um dos objetivos delas é a edificação. A edificação. Então, a edificação, o que você vai fazer? Você vai pegar aquela pessoa que acabou de chegar na igreja, que não conhece a palavra, porque nós vemos muitas pessoas religiosas nos dias de hoje, né? Mas você vê que esses religiosos, pouco contato têm com a palavra de Deus. Verdade. Às vezes você fala do livro de Salmos, né? Um livro de poesia, um livro lindo para se ler, e a pessoa nunca viu. Talvez um dia ela ouviu o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em para-choque de caminhão ainda, né? Às vezes no para-choque de caminhão, e às vezes ele nem entende, né? Ele só olha ali e fala, opa, nada me faltará, mas ele se esquece. Alguns nem sabem que é versículos da Bíblia, né? Acham que são apenas frases montadas. E às vezes ele se esquece que só não falta nada, só tem o suprir de Deus.
aquele que tem o Senhor Jesus como pastor. Verdade. Né? E às vezes ele olha ali e às vezes o que fica gravado no coração dele é apenas isso. Oh, Deus está comigo, não vai deixar faltar nada para mim. Né? Então coisas tão simples assim, e de repente começa aquela conversa simples ali. E quebra também, sabe, aquele sentimento, sabe, de enxergar o pastor lá no púlpito e parece que o púlpito algumas vezes vira até um altar. Tem pessoa que pensa que o púlpito é um andor, né? Vão colocar o pastor ali em cima e vai carregá-lo. Eu, por exemplo, eu não ministro numa célula específica. Cada semana eu visito uma célula. E a gente chega lá para conversar com as pessoas. E, por exemplo, no dia que eu chego numa célula, a pessoa que está designado a ministrar a palavra ali, ele vai ministrar. Eu vou dar os meus palpites, vou dar minhas opiniões, mas quem vai ministrar, sabe, são pessoas comuns. E aí a gente vê que o Evangelho não precisa essa coisa toda formatada, sabe, tão difícil que as pessoas pensam. Mas um grupo de pessoas falando sobre evangelizar, eles tiveram a seguinte definição: evangelizar, o evangelho, é um mendigo contando para o outro aonde achou pão, sabe? Ele vai lá e fala, olha, pode bater naquela porta ali, que ali tem pão. Eu bati lá e eles me deram pão. Então, sabe, a pessoa que foi curada, ela olha para aquele que está enfermo e fala, olha, esse pessoal orou por mim e Jesus curou a minha enfermidade. Indiferente se ele vai usar um médico, se ele vai usar a medicina ou se ele vai fazer o milagre instantâneo. Eu já vi pessoas serem curadas, estando no hospital, tendo todo o atendimento que a medicina pode dar. E eu já vi pessoas ser curadas sem ter atendimento dessa terra nenhum. Simplesmente o milagre aconteceu. Então, sabe, indiferente se vai acontecer da forma de um milagre ou se Deus vai permitir usar a mão de alguém aqui, o Salmo 103 diz que é Ele que cura as nossas enfermidades. Então, a pessoa que foi enferma e foi curada, ele vê um enfermo e fala, olha, Jesus cura. Eu tenho certeza disso porque Ele me curou. Às vezes chega uma pessoa ali que é prisioneiro das drogas, está cativo nas drogas, escravizado nas drogas. Quem usa a droga sabe disso, sabe? A pessoa não ama a droga, a pessoa não deseja a droga. Ela está ali porque ela é escrava daquilo. Eu lido com muitos dependentes, muitos. E eu começo a conversar com eles e eu já ouvi essa expressão de muitos deles. Pastor, se eu pudesse voltar atrás, eu nunca teria dado o primeiro trago. Eu nunca teria cheirado a primeira vez. Eu nunca teria fumado a primeira pedra. Quantos que já falaram isso para mim? E às vezes com lágrimas nos olhos, eles olham e falam, eu quero parar, mas eu não consigo. Então, sabe, de repente ele está sentado ali, abrindo o coração, contando dessa prisão que existe dentro dele, dessa escravidão que existe dentro dele, e tem alguém ali ao lado dele que já foi escravo. Verdade. E esse alguém olha e fala assim, olha, eu sei quem liberta, eu sei quem liberta. Eu mesmo, um dia eu fui prisioneiro, um dia eu fui escravo. Eu costumo dizer que, graças a Deus, na minha época, você é um pouquinho mais nova que eu creio, né? Deve ter a idade da minha filha, eu já sou avô, né? Então, quando eu era jovem, não é tanto tempo assim, gente, parece que foi ontem, sabe? Mas naquele tempo, as drogas não eram tão acessíveis quanto hoje. Verdade. O máximo que a pessoa tinha acesso era maconha, um lança-perfume, cocaína. Para a pessoa usar tinha que ter muito dinheiro. Então era difícil a pessoa ter acesso a essas drogas fortes. Não é como hoje, que qualquer R$5 se compra uma pedra de crack, né? Então eu não cheguei a usar drogas pesadas. Meus amigos usavam maconha, a gente sentava numa roda e tal, mas eu fumava demais, sabe? Eu era escravo do cigarro.
E eu fumava demais. Drogas eu usava assim, de vez em quando estava com os amigos, estava na roda, e aí para não ser o careta, para não ser o diferente, entrava na onda, estava se arrebentando, mas estava na onda, né? Estourando, estava na onda. Mas eu fui escravo do cigarro há muito tempo. E eu me lembro que eu entrava no meu quarto, apenas eu dormia no meu quarto, e eu fumava 2, 3 cigarros, enquanto o quarto estava todo cheio de fumaça. Você que fuma, me perdoa, mas você sabe que o cheiro daquilo lá parece um chiqueiro. E quando o meu quarto se tornava aquele chiqueiro, aí eu falava, agora tá bom para dormir. Meu Deus. Quantas apostas eu perdi? Eu apostava, vou parar de fumar. Aí eu apostava com algum colega. O dia, enquanto eu estava andando, enquanto eu estava conversando com as pessoas, eu até passava bem. Mas quando eu ia dormir, quando eu entrava no meu quarto, eu não conseguia dormir sem encher o quarto de fumaça, sem deixar o quarto daquele jeito. Mas daí eu conheci esse Jesus maravilhoso. Minha vida é muito interessante, sabe? Eu divido ela em 3 partes. Até os 14 anos eu fui filho de crente. Meus pais se converteram, eu tinha 9 meses, então eu fui criado dentro da igreja. E o meu pai já participando do ministério, por que não dizer que eu fui criado no altar? Aos 14 anos eu achei que eu era o cara e eu resolvi sair de casa. Né? Aí saí daqui, fui morar lá no Mato Grosso, quebrei a cara. Né? Então, dos 14 até os 20 anos, eu me afasto da igreja completamente. Mas aos 20 anos eu tive um encontro com Jesus. E foi um negócio tão maravilhoso, aquela época eu estava namorando com a minha esposa ainda. E eu lembro como se fosse hoje, eu almocei, deitei na garagem da casa do meu pai, e quando eu estava deitado com a cabeça no colo dela, eu tirei o maço de cigarro do bolso e havia o último cigarro dentro daquele maço. Lembro a cena como se fosse hoje. Eu olhei para aquele cigarro, olhei para ela e falei, Márcia, Deus vai me ajudar, porque este é o último cigarro que eu vou colocar na minha boca. Eu já tinha perdido muitas apostas, confiando que eu podia parar. Mas eu não sabia que aquela porcariazinha era maior do que eu. Mas aquele dia, eu chamei alguém que não existe nada maior do que ele. Aquele que liberta, aquele que em João 8:32 diz, e conhecereis a verdade vos libertará. 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aquilo não é só um escrito ali em um livro, não, aquilo é a palavra revelada. Jesus liberta, Ele é vivo. E eu olho para ela e falo, esse aqui é o último cigarro, porque Deus vai me ajudar e nunca mais eu vou colocar um cigarro na minha boca. Naquela noite, quando eu fui dormir, aconteceu algo interessante. Eu quase não consegui dormir no meu quarto, porque o meu quarto cheirava cigarro. E eu não podia sentir cheiro de cigarro, que me dava ânsia de vômito. Pegou nojo, né? Na hora, assim, me dava aquela ânsia de vômito. Eu me lembro que eu saí à tarde para a rua, nós saímos juntos, eu e a minha esposa, que na época ainda era minha namorada. Nós saímos para a rua e quando passava alguém fumando, eu tinha que sair de perto, que aquilo me embrulhava, o estômago dando aquelas ânsias assim, e se eu ficasse perto eu ia vomitar. Nunca mais eu coloquei um cigarro na boca. E Jesus liberta, aquilo não é só uma palavra escrita, aquilo é verdade. Glória a Deus. Então às vezes a gente está sentado numa roda lá, e eu vejo pessoas cativos. Né? Cativos, às vezes em drogas maiores, em drogas mais fortes ou mais leves. Mas não existe mais forte, mais leve para Jesus. Se a gente se entrega, Ele continua sendo o libertador. Sim. Ele continua sendo aquele que abre as portas, né? E até hoje, eu não consigo ficar perto de quem fuma. Já passei por algumas experiências assim que pessoas usaram o meu carro e fumaram dentro dele. Só de sentir o Quando eu entrei dentro do carro, tive que mandar para lavar, senão eu ia vomitar. Emprestei um paletó para um amigo. De repente, o paletó veio limpinho, mas quando eu o coloquei, aquele cheiro subiu. Eu tive que tirar na hora, falar, olha, lava, passa qualquer coisa para tirar esse cheiro, porque eu não aguento isso.
Jesus me deu esse presente, esse privilégio. E esse presente Jesus pode dar para você também, que hoje se encontra cativo. E de repente você vai estar numa casa, junto com os seus amigos ali, contando as suas dificuldades, né? Talvez não seja a dificuldade com vício, talvez não seja a dificuldade com uma enfermidade, mas talvez seja uma dificuldade no casamento, por exemplo. A pessoa está ali, né, contando ali a dificuldade que ela enfrenta no casamento, está um outro ali e fala, rapaz, meu casamento estava perdido. Jesus entrou nele, reconstruiu ele e hoje ele está um casamento gostoso, está como se fosse lua de mel de novo. Então, sabe, é simplesmente contando aonde ele bateu e achou o pão que ele precisava. E um aprendendo com o outro, né? Um aprendendo com o outro. E indiferente o pão que você esteja precisando, sabe? O pão que você precisa hoje, quem sabe seja a libertação de um vício, o pão que você precisa hoje, quem sabe seja a cura de uma enfermidade, a solução de um problema familiar, a paz dentro da tua casa. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E Ele está vivo e Ele pode fazer isso com você hoje. Basta que você abra o teu coração e permita que Ele faça parte da tua vida. Amém, pastor. E é isso aí, pessoal. Vamos encerrando mais um bloco e vamos estar indo para o segundo bloco. Fiquem ligadinhos, não saiam daí, fiquem junto conosco, não desliguem, não mudem de canal, que logo estaremos de volta. E é isso aí, pessoal, estamos de volta aqui no programa Ministrar, junto com o pastor Sérgio, da Batista do Calvário. Estamos falando de assuntos maravilhosos. Pastor, fala pra gente agora como funciona a estrutura das células, como que as pessoas têm informação das células, da casa de quem, como a pessoa também se torna um líder. Isso daí é muito interessante, né? A propaganda continua sendo a arma do negócio, né? O sucesso do negócio está na propaganda, está na informação, né? Hoje, por exemplo, nós temos em vários locais dentro da nossa igreja, a gente colou papéis na parede, onde tem informação, tem o endereço da célula, o nome da célula, o telefone de uma pessoa responsável por aquela célula. E nós também temos na igreja, junto à escola bíblica, nós temos uma sala de formação de líderes. Esta sala, as pessoas que desejam ser líderes, é interessante que as pessoas que entram nessa sala da escola bíblica não obrigatoriamente serão líderes. Às vezes só vão abrir só, obrigatoriamente, não é que eles estão fazendo o curso e depois a gente vai obrigá-los a liderar uma célula. Não. Muitos entram ali naquela sala simplesmente para entender, para aprender o que um líder faz, o que é liderar uma célula. Apesar que 99% se apaixona pela coisa e acaba sendo líder, acaba abraçando mesmo a ideia, sabe? E talvez você até já pensou em abraçar essa ideia, mas eu vejo muitos colegas pastores que às vezes o grande medo dele é: mas a gente vai formar muito líder, você vai ter muitos cultos. Na quinta-feira, por exemplo, nós temos mais de 250 pessoas espalhadas pela cidade. Tomando conta. Tem 20 pessoas numa casa, não deveria ter. Tem limites de quantidade de pessoas? O ideal que seria o mínimo de 10 pessoas e o máximo de 20. O ideal. Talvez até assim a gente falasse assim, entre 10 a 15 pessoas é um número ideal, para que o líder dê atenção a todos eles. E para que todos eles possam falar, para que todos eles possam abrir o coração ali. Né? Porque você não vai ali para ouvir, você vai ali também para rasgar o teu coração, para participar. Compartilhar, né? Mas por incrível que pareça, às vezes nós temos células que reúnem 50 pessoas. E eu não sei como é que eles conseguem fazer isso, mas nós temos células que reúne 50, 40 pessoas
e é aquela festa muito grande, sabe? E às vezes tem pastor que às vezes ele fica com um pouquinho de medo. Mas será que isso não pode causar uma divisão? Gente, a igreja primitiva não se dividiu. Verdade. E a igreja primitiva funcionava assim, cada casa era uma igreja. Cada crente era um ministro. Filipe, ele é tomado pelo Espírito Santo, ele sai pregando, ele prega para uma pessoa no deserto, mas depois ele sobe para Samaria, e quando Pedro foi chamado em Samaria, já tinha muita gente salva lá, que Filipe tinha ganho para Jesus, então para onde ele ia pregando, que Filipe era um diácono. Um diácono. Verdade. E quem pensa que diácono é pouca coisa, quando Jesus falou assim, olha, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Se você for estudar o grego, você vai ver que essa palavra servir, Jesus falou assim, eu não vim para ser servido, eu vim para ser diácono. A palavra lá é diácono, Jesus veio para ser diácono, para estar servindo a todos. Que função maravilhosa, né? Ter a função de Jesus dentro da igreja. Nós sabemos que é uma função que é muito importante dentro da igreja, porque sem os diáconos não tem uma organização, né? Não tem como. E quando nós confiamos que o Senhor está à frente de tudo, que o Senhor está à frente de tudo, nós vamos ter líderes compromissados com o Senhor Jesus. E líderes compromissados com o Senhor Jesus, eles não vão estar preocupados, sabe, em dividir a igreja, em nada disso. Mas a alegria dele é que o reino cresça, sabe, que o Senhor seja engrandecido. E para quem tem medo desse tipo de coisa, deveria estudar um pouquinho a vida de, por exemplo, do pastor Abe Uber. Né? Imagina uma cidade que tem 200 mil habitantes e apenas uma igreja ter 70 mil membros. A Igreja da Paz de Santarém, e uma igreja em células. Uma igreja que no ano 2000 tinha 7 mil células. Imagina hoje, nem sei a quantidade que tem, mas o Senhor tem abençoado. Então, quando você forma pessoas que compreendem a palavra e que têm compromisso com o Senhor Jesus, elas irão formar outras, né? Nós não precisamos ter medo de divisão, de nada disso, porque a nossa alegria é que o reino cresça, que o nome do Senhor seja engrandecido, e a cada dia nós temos colhido frutos desse trabalho dentro da igreja. A cada batismo, né, quando a gente vê lá aquela célula exultando, porque 3, 4 pessoas que frequentam aquela casa agora decidiram batizar, então é uma alegria muito grande, é um prazer enorme. E pastor, você que está me ouvindo, tenha isso no teu coração. Nós somos imitadores de Jesus. O apóstolo Paulo diz que eu tenho que ser o imitador de Cristo. Então nós somos imitadores como Jesus. Como pastores, nós temos que imitar o nosso pastor, que é o Senhor Jesus. E nessa questão aí, Jesus falou assim, olha, as ovelhas que o Pai me dá, vêm a mim, e de maneira nenhuma as lanço fora. E eu tomei essa palavra como revelada para mim. As ovelhas que Jesus me der, elas virão a mim. E eu só as perderei se eu as jogá-las fora. A ovelha conhece a voz do seu pastor, né? É uma bênção muito grande, sabe? Eu, às vezes, brigo muito dentro da igreja a respeito disso. Eu falo, gente, nós não estamos aqui para evangelizar crente. Verdade. Essa coisa não é com a gente. Nós estamos aqui para ganhar o mundo para o Senhor Jesus. Nós estamos aqui para ganhar aqueles que não conhecem. Ganhar crente, mudar crentes de igreja, não acresce nada ao reino de Deus. As ovelhas são livres. Há pessoas que saíram da igreja onde eu estava e chegou e falou, pastor, eu mudei a uma igreja perto da minha casa, eles têm fidelidade com a palavra, e lá é longe para me vir aqui. O senhor não vai ficar sentido se eu congregar lá? Eu falei, meu querido, ficar sentido como? Eu ficaria sentido se você estivesse saindo da igreja e ir para o mundo. Verdade. Aí sim ia dar aquela dor no nosso coração. Mas eu compreendo, sabe, a compreensão, falar, olha, se lá é melhor para você, se lá você vai ter condição de ser mais frutífero na obra do Senhor, vá e seja abençoado.
Eu lembro um dia um irmão que chegou em mim, ele começou a fazer volta. E eu sou muito direto no assunto, falei, rapaz, vai direto no assunto. E quando ele começou, eu falei para ele assim, meu nome é Sérgio, meu nome não é Balaão. Balaão que amaldiçoava o povo de Deus, eu estou aqui para abençoar. E esse irmão volta e meia, sabe? Ele mora um pouco longe, congrega em outra igreja hoje, mas volta e meia ele está lá na igreja. Vai visitar, né? Volta e meia a saudade aperta e está ele lá com a gente. Então, sabe, o ter medo da divisão, sabe, o ter medo que aconteça problemas assim, vai fazer com que muitas vezes você fique parado. Se prenda, né? Se prenda e de repente você não vai crescer, né? Há pessoas que o medo faz com que ele perca tanta coisa, sabe? Eu conheço centenas de igrejas que se dividiram e não trabalhavam em células. Verdade. Né? Então essa questão não deve ser preocupante. A preocupação que eu tenho, sabe, e que deve estar no coração de cada um de nós, é de termos o reino de Deus em primeiro lugar. Porque se o reino de Deus estiver em primeiro lugar, o Senhor Jesus vai estar dirigindo. E Ele estando dirigindo, dá tudo certo. Amém. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Já chegamos ao fim do nosso programa. Queremos te agradecer por essas palavras maravilhosas. Podemos aprender muito sobre as células, né? As dúvidas que vocês tiverem, pode também estar falando com o pastor. Se quiserem visitar o pastor, passe o endereço da igreja, pastor. Nós estamos ali na rua Ruth Andrade Ribeiro, número 75. Um ponto facinho de você identificar a igreja, pertinho do Habib's. Né? Você passou em frente ao Habib's, sentido centro, a segunda rua direita, você vai entrar ali, vai ver a igreja. Nós temos culto na igreja quarta, no sábado nós temos a reunião do pessoal lá do Geração 3F, que são os nossos jovens, estão fazendo um trabalho maravilhoso. No domingo nós temos a escola bíblica às 9 horas da manhã e o culto da noite às 19 horas. E aí você vai ficar ciente dentro da igreja, com certeza, você vai descobrir uma célula pertinho da tua casa, onde você vai poder participar conosco. Amém, pastor. Muito obrigada. Que Deus abençoe. E você que está ligadinho com a gente, muito obrigado pela companhia. Até o próximo programa. Fica com Deus. Deus abençoe.